tema hoje do podcast da Alesp é alimentação infantil, a questão do início da alimentação. E quando a criança tem algum problema, procura-se, sabe quem? Uma fonoaudióloga. Isso até que é meio novo no Brasil. Quem vai explicar para a gente é Rosana Maganini, que é fonoaudióloga clínica há 22 anos, com experiência no atendimento de bebês e crianças com distúrbio alimentar pediátrico e também de seletividade alimentar. Tudo bem? Obrigada pela sua participação. Tudo bem, Renata, obrigada. Eu que agradeço. É muito importante a gente disseminar essa informação, né? Inclusive, o último mês de maio foi uma primeira vez que foi comemorado e foi lembrado o mês das doenças infantis das crianças com distúrbios alimentares. Sim, o mês de maio foi instituído, já acho que desde o ano passado, como sendo o mês de atenção aos distúrbios alimentares pediátricos. Então, para a gente começar a olhar para essas crianças, porque uma a cada 37 crianças tem distúrbio alimentar pediátrico, crianças menores de 5 anos. E até 30% das crianças podem ter um problema? Até 30%, às vezes até já está se falando até perto de 40% de crianças típicas, né, crianças que não têm nenhuma alteração de desenvolvimento, ter alguma fase de dificuldade alimentar na infância. E as crianças atípicas? As crianças atípicas, esse número aumenta muito, né? Então, algumas crianças dentro do espectro do autismo, crianças com questões de neurodesenvolvimento, então esse número vai aumentar muitíssimo e vai chegar perto de 80% das crianças que têm alguma questão de desenvolvimento, ter alteração na habilidade motora oral, na aceitação de alguns alimentos. O que é seletividade alimentar? Se você me permite, então, acho que a gente pode, né, para facilitar, a gente diferenciar o que é a seletividade alimentar do distúrbio alimentar pediátrico, porque a seletividade alimentar a gente já vem ouvindo falar aí de um tempo para cá, né, no Brasil. Mas, quando a gente pensa que a criança aceita todos os grupos alimentares, então, por exemplo, ela aceita alguma coisa de proteína, ela aceita alguma coisa de leguminosa, que é da família dos feijões, ela aceita alguma fruta, algum vegetal, se ela aceita um ou outro alimento sem excluir um grupo inteiro, ela tem uma seletividade alimentar. E uma seletividade alimentar também fisiológica, nós temos na criança perto de 2 anos. Então, isso também pode acontecer, mas tem que tomar bastante cuidado para a gente não confundir ou estar se instalando neste momento um distúrbio alimentar pediátrico, que em 2019 foi instituído por um grupo dos Estados Unidos como sendo uma ingestão oral inapropriada para aquela criança na idade, né, que as outras ali estão ingerindo. Isso vai ser baseado em 4 domínios. Ou essa criança tem alguma questão médica, como questões gastrointestinais, doenças gastrointestinais ou respiratórias, ou ela tem uma inabilidade motora oral ou uma inabilidade ali nas situações de alimentação, e isso começa a respingar, e logo mais ela tem então uma questão psicossocial, porque já tem uma mãe muito estressada, com muito medo, que não consegue alimentar essa criança fora de casa, essa criança não pode ir a um restaurante, não consegue participar às vezes de uma festinha. Na escola. Na escola, exatamente. Crianças às vezes que não querem ir para a escola porque o alimento que tem lá não é o alimento que ela aceita, e aí também impactando nas questões nutricionais. É baseado nesses 4 domínios. Você saberia dizer se o SUS hoje tem fonos especializadas, assim como você, se isso já também está chegando ao grande público, ao povo, já que a gente está na casa do povo? Renata, eu posso te falar que eu acredito que ainda não. Porque, primeiro que é um número muito pequeno de fonoaudiólogos no Brasil que atendem esse nicho da dificuldade alimentar, e é uma área que requer muito estudo, né? Então, alguns estudos internacionais, como eu fiz, cursos e tudo mais. Então, assim, o fonoaudiólogo, às vezes, que trabalha ali na rede pública, às vezes não tem condição de fazer um curso assim, né? Então, às vezes, ele vai tentar ali, enfim, assistindo lives, fazendo algum curso, lendo alguma coisa, ele consegue ir ajudando. Mas é uma coisa que tem que estudar bastante para você conseguir trabalhar com essas crianças, porque é muito amplo. Vamos partindo do princípio, o bebê ou é amamentado ou recebe a fórmula láctea. A partir dos 6 meses, pode começar com uma fruta, um suco, como é que é?
Nós temos alguns marcos ali, né, que vão mostrar pra gente se essa criança já está pronta para a introdução da alimentação complementar. E é por volta, como você disse, dos 6 meses, né? Mas, por exemplo, não é exatamente com 6 meses, a gente tem que avaliar bebê a bebê. Então, por exemplo, se um bebê nasceu prematuro, 1 mês antes, então com 6 meses, teoricamente, ele também não vai estar pronto. Então, digamos que ele vai começar essa introdução alimentar com 7. Ao passo que o contrário também, né? Às vezes tem algum pediatra, enfim, às vezes mais antigo e tudo mais, que pede para iniciar lá com 4 meses um suquinho, uma frutinha. Isso também não é muito indicado, né? Então, o que a gente deveria preconizar seria avaliar a habilidade motora oral dessa criança, se ela tem aí esses pré-requisitos, exatamente, obrigada. Esses pré-requisitos para a introdução da alimentação complementar. Então, se essa criança leva objetos à boca, se essa criança leva a mãozinha à boca, se esse bebê já é interessado pelos alimentos da casa, se ele tem uma diminuição já dos movimentos de protrusão de língua, esse movimento aqui. Então, esse movimento, quando ele está mais, já está sumindo ali, é mais fácil da criança aceitar um alimento, né? Se ele já consegue sentar com pouco ou nenhum apoio. Então, esses pré-requisitos são muito importantes para a gente entrar com a alimentação. E aí, se vai começar com uma frutinha, se vai começar com outras coisas, se começa de manhãzinha, se começa um horário de almoço, um lanchinho, é junto com o pediatra e com a nutricionista que vai ser mais discutido ali. Inclusive, você comentava antes que o ideal seria que toda criança passasse por um fono, assim também agora como se fala de passar por um oftalmo, para ver se não tem aquela doença dos olhinhos, para ver se não tem algum tipo de tumor nos olhos, para que então o fono desse algumas dicas para a mãe. Conta pra gente o porquê e que dicas que seriam essas? Porque nós temos alguns tipos de introdução, de métodos de introdução alimentar. Então, existe o BLW, que é um que está muito em voga, né? Que a criança come com a mão, faz uma sujeira, que Deus do céu. Pega os pedaços e tudo mais, né? Então, essa criança tem que ter o mínimo de habilidade motora oral para conseguir, né? Pensa que ela tem que ter o mínimo de habilidade motora geral, não só oral. Porque se eu tenho uma criança que tem uma alteração de desenvolvimento, um atraso de desenvolvimento, e ela ainda não consegue segurar os objetos, ou se ela não traz os objetos para a linha média, como que ela vai pegar o alimento e trazer para a boca que está na linha média? Então, essa criança, por exemplo, se ela tiver esse tipo de atraso, o método BLW talvez não sirva para ela. Vai precisar ser um método mais, não o tradicional, que é com a comida batida, porque você também não estimula ali a movimentação dos órgãos da fala e os órgãos que a gente usa para comer, para essa criança ir se desenvolvendo. Então, um método, de repente, que a gente chama de participativo, que é preconizado muitas vezes pela Sociedade Brasileira de Pediatria também, porque vai ofertar ali os pedaços, os alimentos para que a criança pegue inteiro, leve à boca, manuseie, sinta a textura, sinta o cheiro, jogue, etc. Mas, de repente, aqueles alimentos também ligeiramente amassados, a fruta, o legume, ligeiramente amassados ali com uma colherinha de introdução alimentar que ela também vá pegando, ou que, de repente, a mãe também vá auxiliando dentro de uma abordagem responsiva, também seria legal, porque a gente consegue adequar o método de introdução alimentar para a habilidade da criança. O que é uma alimentação responsiva? O que é o responsivo? A responsividade, né, dentro da alimentação é quando essa família, nem vou falar ainda do terapeuta alimentar, né, tô falando ali mesmo numa introdução alimentar que essa criança nem tá ainda com nenhum problema. Os pais têm que perceber se essa criança já está saciada. Então, se a criança está demonstrando, comeu ali, está demonstrando, está virando o rostinho para um lado, para o outro, quer sair do cadeirão, começa a passar a mão ali no bandejão do cadeirão, será que ela não está saciada? Então, se a gente fica, não, só mais uma colher, só mais 2, só mais 3, a gente está mostrando para a criança que ela não tem que respeitar os seus sinais internos. E ela precisa, desta forma, regularizar a sua percepção de fome e saciedade. E se você está dando a mais, ou se você dá a menos também, né? Ela não consegue, porque nós falamos aí dos 6 meses da introdução alimentar. Só que essa introdução, ela vai até perto dos 24 meses.
Então, dos 6 meses até 12 meses, essa criança não vai se alimentar ainda com muito volume. Ela é uma fase ali de experimentação, de entender o que é comer. Eu estava acostumada só com leite materno, ou só com a fórmula, ou só com o bico do peito da minha mãe, ou só com a mamadeira. Então aí de repente começa, chega uma colher, chega uma textura diferente, chega uma temperatura, eu não sei o que é tudo isso. Então, por isso que chama alimentação complementar, porque o leite ainda vai ser a maior fonte de nutrição dos 6 aos 12. Então, a gente entender ali se essa criança está mostrando saciedade, se ela está com algum desconforto, tentar deixar ali o mínimo de autonomia para ela também manusear os alimentos dessa outra forma que a gente estava falando. Então, é você olhar para os sinais da criança. E quais são os problemas mais comuns que necessitam de alguma cirurgia, de alguma intervenção? E como que a mãe pode descobrir isso ou não? A questão da língua, não sei. Por favor. Quando a gente tem... Lembra que um dos domínios, né, baseados lá no distúrbio alimentar pediátrico que eu te falei, do artigo de 2019, vai falar sobre a inabilidade motora oral. Então, será que é uma inabilidade só porque a gente tem que trabalhar aí a lateralização de língua, um pouco de força, organizar o cardápio dessa criança de uma forma que fique mais fácil para que ela ingira esses alimentos e até na questão da preferência sensorial dela, para a percepção desse alimento na boca que dispare o processo de mastigação oral, né, o processo motor de mastigação. Mas às vezes a gente tem um frênulo de língua alterado. Então, ele pode ser, essa membrana que a gente tem embaixo da língua, né? Então, ele pode ser mais curto e ele pode impedir, em alguns casos, que essa língua lateralize ou eleve. Então, a gente precisa, quando está mastigando, fazer muitos movimentos de língua. Quando a gente pega um alimento sólido, é a nossa língua que joga esse alimento para a lateral para que os dentes possam trabalhar. Então, se a minha língua não vai para a lateral, pode ser, né? Hoje em dia está muito na moda falar também que tudo é culpa do frênulo. Uma amiga minha que é especialista nisso. Então, precisa avaliar mesmo com quem sabe para poder... Não é para a gente sair fazendo a frenectomia ou frenulectomia à torta e à direita. Quando a gente começou a falar, que eu disse que eu não sabia que aí você, inclusive, diz que isso é uma especialidade nova da introdução alimentar, de fonoaudiologia para introdução alimentar. Quando a gente fala de introdução alimentar, a gente lembra da nutricionista. E tem muito choque, muito embate entre pediatra, nutricionista e fonoaudiologia? Na verdade, quando a gente fala de uma criança com dificuldade alimentar, com distúrbio alimentar pediátrico ou só com a seletividade, como a gente estava falando, a gente sempre vai precisar de uma equipe multidisciplinar. O tratamento é multidisciplinar, porque o fonoaudiólogo vai olhar ali para as questões das habilidades motoras orais, para as questões das habilidades para comer. O nutricionista, ele vai falar qual é o aporte calórico, o que essa criança precisa comer, né? Então, assim como se essa criança tiver uma questão gastrointestinal, a gente vai precisar ainda de um outro profissional, que é o gastropediatra. Então, se essa criança tem alguma questão sensorial, que ela não consegue tolerar determinada textura na boca, ou não tem percepção desse alimento, ela pode precisar ainda de um outro profissional, que é o terapeuta ocupacional, certificado em questões sensoriais. Então, é sempre multidisciplinar, porque é multifatorial a causa. E a mãe insistir na alimentação, o que é? Qual o malefício disso? Na verdade, acho que entra dentro dos mitos, né? Então, assim, quando crescer vai passar, não precisa procurar ajuda agora. Seu pai também não comia assim. Coloca na escola que ela vai ver as outras crianças comendo, ela vai se alimentar. Tô com 3 casos que chegaram para mim na semana passada de crianças bem pequenas, com 1 ano e pouquinho, que os médicos tinham sugerido que colocasse na escola que a criança ia comer. Não, tem uma delas que não está querendo ir para a escola. Então, eu não sei como foi também que, de repente, na melhor das intenções, a pessoa que vai alimentar essa criança na escola não entende da dificuldade alimentar e vai forçar. Então, assim, quando crescer passa, deixa com fome que vai comer. Nada disso é verdade. Nada disso. Porque a gente fala que o distúrbio alimentar pediátrico é como se fosse uma árvore. Então, aqui embaixo a gente tem a raiz, que são as causas. E aqui em cima, nessa copa da árvore,
árvore são os sinais que a criança está dando. É como se fosse um iceberg também. Tem outro grupo que fala que é um iceberg. Então, a dificuldade alimentar, a recusa alimentar, é só a pontinha do iceberg. Tem um monte de coisa acontecendo aqui embaixo que, se a gente não limpar essas causas, não adianta a gente fazer a terapia alimentar na fono. E é importante fazer a criança participar e já desde bebê estar junto com os pais à mesa, com os irmãos, vendo todo esse hábito. E daí um pouquinho maior já vai junto para o supermercado, à feira ou no sacolão. Ele tem que estar envolvido nessa questão alimentícia propriamente dita? Ele tem sim, Renata, porque quantas crianças às vezes a gente pega maiores que você vai falar, berinjela. Berinjela? Eu nem sei o que é berinjela, né? Então eu não tô aqui julgando, mas também a família não come berinjela. Não é isso. Mas minimamente conhecer sobre tudo isso, né? A gente tem sempre que oportunizar. Essa é a palavra também que eu gosto, né? A gente tem que oportunizar para a criança. Então, lembra que eu falei dos marcos ali, dos sinais que a criança vai dando para a prontidão da introdução da alimentação complementar? Então, por volta dos 4 meses, 5 meses, começa a trazer esse bebê para a mesa, deixa ele já vendo ali o que está acontecendo, você mexe a boca, nossa, meu irmão faz, que gostoso, tal, e eu tô vendo um monte de coisa colorida, aqui tem um verde, tem um laranja, então eu vou conhecendo tudo isso, né? De repente eu já quero pegar, olhar, conhecer. Então, os hábitos de o hábito de fazer refeição em família é muito importante. Não quer dizer que a gente consiga fazer isso em todas as refeições todos os dias, porque cada um tem um horário. Mas o quanto você puder preconizar isso, mais oportunidade você está dando para a criança se interessar pelo alimento. Então, quais outros mitos que nós temos na alimentação infantil? Que a criança tem que comer um volume para crescer forte, né? E às vezes a gente acaba passando isso para a criança, né? Come tudo para você não ficar doente. Vem aqui para comer a panqueca do Hulk que você vai crescer forte. Só vai ter sobremesa. Se comer tudo. Exatamente, esse escambo aí, essa troca, né? Então tudo isso só vai dizendo para a criança que ela não pode respeitar os sinais que ela está demonstrando. Mas se esses sinais que ela está demonstrando a deixam fraca, a deixam mais magra do que as demais na faixa etária, o que fazer? Então, por isso que a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Então, será que a nutricionista, será que um médico nutrólogo vai precisar dar um aporte calórico maior? Então, por exemplo, a criança vai comer, vou dar um exemplo bem bobinho, tá? Não estou dizendo que é pra gente fazer isso, mas é só um exemplo. Se a criança come uma pequena quantidade, porque ela... Se eu e você formos no restaurante, cada uma vai comer uma quantidade, né? E as mães gostam de ver a criança comendo bastante. Então, de repente, se a gente já chegou à conclusão que aquilo é o que ela come e às vezes não está sendo o suficiente, será que eu preciso entrar com alguma suplementação? Porque tem muito déficit? Ou será que se eu fizer, de repente, só colocar alimentos mais calóricos, saudáveis, colocar um pouco mais de abacate, de azeite, coisas mais calóricas, isso vai ser suficiente? Então, é caso a caso, avaliado mesmo com o médico e com a nutricionista. É difícil, hein? É difícil, é complexo, é por isso que eu falei Você tem filhos? Eu tenho, ele tem 19 anos. E como é que foi a introdução alimentar dele? Foi ótima, e o meu filho, justamente, ele tem doença celíaca, ele não pode comer glúten. Você foi mãe muito jovem. Eu fui mãe com 30, mas tudo bem. A introdução alimentar, eu nem trabalhava com alimentação, né? Eu trabalho na área da introdução da alimentação há 9 anos. É uma coisa muito nova mesmo ainda no Brasil. Então, naquela época, talvez eu nem soubesse, né? Eu tenho 22 anos de formada e ele foi bem, apesar da doença celíaca. Com quantos anos se descobriu a doença? 10 anos ele tinha. Que celíaco é aquele que não pode comer nada de glúten, né? Exatamente. E o dele não é uma intolerância, né? E nem uma alergia. É uma doença autoimune. Então, se ele ingerir glúten, o organismo ataca o intestino dele ao invés de atacar a proteína do trigo ali, que é o glúten. Hoje em dia, há mais pessoas com doença celíaca? Os exames, o diagnóstico é mais fácil? Como é que é isso? Na verdade, de 10 anos para cá, aumentou muito o número de crianças e de pessoas com questões alérgicas diagnosticadas. Então, por isso também, né, quando eu
tô aqui na minha introdução alimentar, eu sou um bebê, aí eu como, eu tenho alguma alergia, eu como, eu vomito, eu como, eu passo mal, eu como, eu fico com constipação intestinal, e eu estou naquela janela de oportunidades que nós falamos da introdução alimentar, que relação eu tô fazendo com o alimento? Comer não é bom, comer machuca, comer dói, eu não consigo comer. Então, por isso, aumentando também os casos de dificuldades alimentares. E a questão da seletividade? Comenta um pouco pra gente. A seletividade é isso que eu tinha, né, te falado, quando a criança não recusa um grupo inteiro de alimentos, né? Ela não come todas as proteínas, claro, nem nós comemos, mas ela aceita lá um franguinho e um bifinho, mas tem que ser naquela preparação só daquele jeito, não pode ter uma carne com molho, não pode ser uma outra carne. Arroz, só se for branco, não vai comer integral, não vai comer um arroz com brócolis, não vai comer vegetal. Ela aceita cenoura e batata frita. Fruta, ela aceita banana e mamão, por exemplo. Então, assim, sempre bem restrito dentro de cada grupo, mas não exclui um grupo inteiro, como no distúrbio alimentar pediátrico que nós estávamos falando, né? Crianças que excluem 2, 3 grupos, não comem nenhuma proteína, não comem nenhum vegetal. Isso é muito, muito comum dentro do DAP, que é o distúrbio alimentar pediátrico que a gente fala. Então, não menos importante, também tem que trabalhar. E essas crianças, elas flutuam bastante. Então, ela aceita 2 frutas, daqui a pouco ela para de comer uma e ela coloca uma nova no cardápio. Então, ela vai, às vezes, com essa flutuação. E no caso do distúrbio alimentar, onde a criança extingue 2 ou 3 grupos de alimento, como é que faz? A partir de um tratamento, quanto tempo leva para a criança voltar a ingerir ou começar a ingerir? Isso sempre vai depender de caso a caso, né? Sempre quanto mais novinha a criança a gente pegar, começou a introdução alimentar, tá com 7 meses, 8 meses, 9 meses, não tá engatando, procura ajuda, procura um fonoaudiólogo, porque primeiro a gente tem que saber qual que é a habilidade motora oral dessa criança. E se o fonoaudiólogo tem experiência nessa área alimentar, ele vai saber diagnosticar ali na entrevista, na anamnese com a família, se essa criança pode estar com alguma questão gastrointestinal, alguma questão respiratória, alguma questão de inabilidade, alguma questão psicossocial ali, de repente, um estresse familiar e tudo mais, alguma questão nutricional. Então, o que você tinha perguntado mesmo? Em relação à criança, se é muito, muito lento o tratamento. Exatamente. Então, quanto mais novinho, melhor. Então, a partir do momento que a gente consegue diagnosticar mesmo qual que está sendo aquela raiz daquela árvore e a gente começa a tratar, a gente vai trabalhando depois com as texturas de conforto, com os alimentos que tem que entrar nesse cardápio. E uma coisa legal, se você me permite, quando a gente fala de preferência sensorial, se eu e você formos a um restaurante e eu pedir um purê de batatas e você pedir uma batata chips bem crocante, nós duas estamos comendo batata. Então vai ter aquela criança que ela vai preferir o mais crocante, o mais sequinho, o mais palatável do que o purê, a sopinha que a mãe tá querendo dar. Então, quando a gente descobre isso, a gente consegue orientar essa família. Então, aí entra um alimento no cardápio dessa criança por causa das características sensoriais dos alimentos. E pacientes seus mais velhos, o que você tem para dizer pra gente, da sua experiência? E que idade? Então, na verdade, eu atendo hoje por volta de até 5, 6 anos, né? Porque eu tenho uma sócia e ela atende os pacientes mais velhos até 12 anos. Mas eu já tive alguns casos, obviamente, eu ainda tenho, né? Que às vezes são mais longos. E é muito legal também atender os mais velhos. Porque a gente consegue falar abertamente para eles. Então, fulaninho, você tá vendo que esse daqui é crocante, salgadinho e seco do jeito que você gosta? Então ele se encoraja, não gosto de usar essa palavra, né? Mas ele se motiva um pouco mais para experimentar. Então você chega com aquela coisa mole, insossa, cremosa, com o molho, não é o alimento que ele vai querer. Então não é um alimento de preferência. Então aí a gente vai discutindo com eles e mostrando para eles as características sensoriais dos alimentos. É aí que eles passam a comer. Quando você consegue... Você tem uma cozinha na sua clínica? Sim, nós temos e a gente atende bastante crianças diretamente na cozinha. É muito divertido. Olha... Porque a gente prepara, isso que a gente falou de preparar os alimentos em casa, com a família, a gente vai fazer a mesma coisa no consultório. Então, tem paciente que a gente vai pedir para já levar o alimento pronto, depende do que a gente está querendo. E tem paciente que a gente vai fazer juntos ali o alimento. É muito gostoso, eu sou suspeita para falar. Agora, tem também uma questão que você falou no início, das crianças atípicas,
crianças atípicas, seja com transtorno de espectro autista ou com problemas de paralisia cerebral, seja o que for, essas crianças têm uma possibilidade maior, bem maior, de ter um distúrbio alimentar? Sim, com certeza, né? Se a gente pegar uma criança que tem uma questão neurológica, tudo ali vai ficar mais difícil, desde a percepção desse alimento na boca, de organização, de mastigar, de engolir, de repente engasga, tem às vezes uma disfagia associada, né? E as crianças dentro do espectro autista, elas têm também o que a gente chama de rigidez cognitiva. Então, elas têm, muitas vezes, tudo tem que funcionar do jeito que elas premeditaram não, que tá ali na cabecinha deles. Então, Metódico. Exatamente. Então, isso vai respingar na alimentação. Eu também quero o meu alimento deste jeito, né? Então, eu não vou misturar um alimento no prato. Não quero picadinho, eu quero filé. Exatamente. Aí, se você ele quer filé, mas você pica, ele já não come, porque na cabeça dele é outro alimento. É outro alimento. Então, tem a questão da rigidez cognitiva, mas tem muitas questões gastrointestinais nos pacientes autistas. Isso está se estudando bastante, que era uma coisa que ficava em segundo plano. Que questões são essas? Que problemas são esses? Refluxo, esofagite eosinofílica, desbiose intestinal, constipação intestinal, diarreia. Tudo isso vai impactar diretamente na aceitação do alimento, não só do autista, como dos pacientes típicos também, né? Mas é uma coisa que vai impactar diretamente. Por exemplo, uma criança que fica muitos dias sem evacuar, independente de autista ou não, ela vai ficar com uma sensação de plenitude. Então, ela não vai ter apetite. Então, se ela não tem apetite e ela já não tem uma relação muito boa com o alimento, é muito mais fácil ela não querer ir para a mesa, ou ela comer muito pouco, ou ela querer exatamente aquele alimento que ela tem conforto. Então, impacta já todo o aprendizado alimentar dela. A criança gosta mais do salgado ou do doce? Então, quando a gente fala das preferências sensoriais, as crianças que gostam de alimentos de sabores mais marcantes, elas vão gostar dos dois. Dos mais temperados ali, né? E a indústria alimentícia sabe disso, crocante, seco, salgadinho e tal. E assim como os doces também vai para o outro extremo ali do hiperpalatável. Então, tem os dois ali. E o que significa o alimento ultraprocessado? Ultraprocessado é quando ele já passou por muitas transformações e o aporte calórico ali. Com muitos conservantes, Conservantes, né? Exatamente. Mas então, e o que significa que chega uma hora que a mãe estressa? E a criança quer a batatinha, quer o amendoim, quer o sanduíche do trash food, e aí? Nossa, e foi muito legal que você falou a batatinha e o amendoim, que eu vou dar dois exemplos bem corriqueiros, né, no consultório. Então, por exemplo, se a gente pega uma criança que gosta desse seco, crocante e tal, e ela tá só comprando a marca X da batata industrializada. Se ela gosta dessa batata e se ela consegue mastigar essa batata, a gente não vai excluir essa batata da vida dela, só que a gente vai tentar fazer uma batata assim caseira. No air fry, por exemplo. Exatamente. E ainda tem, Renata, um outro aparelhinho que a gente tem, que você coloca as fatias e você desidrata ela dentro do micro-ondas. Então, usando esse aparelhinho, a gente consegue que a criança tenha prazer, porque ela tá comendo uma batata chips, né? A gente vai colocar ali um pouquinho de sal e tudo mais, se ela precisa disso para disparar o processo de mastigação. Só que aí a gente consegue fazer um encadeamento com outros tubérculos. Então, batata, cará, inhame, mandioquinha. A gente vai fazendo esse encadeamento. Então, assim, por mais que seja crocante, tá na preferência sensorial dela e a gente vai partindo para uma coisa mais natural. E o amendoim, a gente faz o grão de bico crocante. Faz junto com as crianças na air fryer também. Maravilhoso. Olha, e no caso, uma criança que tem algum distúrbio alimentar, quando ela já está inserida nesse ultraprocessado, é mais difícil colocá-la, fazer com que ela tenha uma alimentação mais saudável? É mais difícil porque daí ela também viciou o paladar nesses mais salgados, né? E os alimentos industrializados, eles também são mais fáceis de mastigar porque eles são ultraprocessados. Exatamente. As lanchonetes. Se você pegar um nugget, ele já foi muito ali processado, moído, então ela vai precisar mastigar muito menos vezes do que um filé de frango que você vai fazer ali
em casa, né? Então a gente vai primeiro, de repente, tentar partir para um nugget caseiro, bem condimentado, para a gente ir fazendo essa transição. E esse é o trabalho do fonoaudiólogo que trabalha com terapia alimentar. É justamente ir trabalhando tudo isso com a criança no consultório e orientando a família em casa. Rosana, o nosso tempo simplesmente voou, acabou. Você vai voltar mais vezes aqui para continuar com esse papo. Gostaria que você deixasse um alerta final para todos os nossos internautas, telespectadores e ouvintes. Bom, o que eu digo é que se você conhece uma criança que está com alguma dificuldade para se alimentar, que está com tempo prolongado à refeição, que precisa colocar um distrativo para se alimentar, que tem alguma questão de dor, vômito durante ou depois da refeição, ou que a mãe não conseguiu fazer a transição para outros alimentos, né, que ela exclui um grupo inteiro de alimentos, procure um fonoaudiólogo que tenha experiência com alimentação. Distrativo o que é? iPad, o tablet. Isso sim, colocar uma tela. Exatamente. Isso é muito comum hoje em dia, né? Porque a criança não tá vendo o que ela tá comendo. E muitas das vezes aquilo entra na vida da criança, porque lá no comecinho tava difícil, a hora que a mãe colocou, né, a gente não tá julgando, a gente tem que olhar daqui pra frente, né? A hora que a mãe colocou uma tela e ela conseguiu alimentar essa criança, ela, ufa, pelo menos ele tá comendo, né? Então a gente tem que trabalhar tudo isso com a retirada gradativa dessa tela. E hoje é cada vez mais comum. Muito, muito comum. E tirar a tela da criança? A gente não vai tirar nunca de uma vez, pensando na alimentação, porque ela também faz rotas mentais. Por favor, continua, continua. Porque ela também faz rotas mentais ali do como eu vou começar a comer, eu venho para essa mesa. Se é uma criança, por exemplo, um autista, né? Se você tirar ele não vai comer de jeito nenhum, porque daí você conseguiu desorganizar todo o processo. Então precisa de muita orientação, sentar com esses pais para a gente pensar em algumas estratégias. É muito comum também a gente ver em restaurante, né? Muito. Que os pais levam as telas ou dão para as crianças para elas sossegarem e eles poderem comer. Sim, com certeza, com certeza. É fácil falar quem está do lado de cá, né? Quem tá do lado de cá. Inclusive, no ano passado, eu e minha sócia lançamos um jogo para diminuição dos distrativos eletrônicos à mesa. Um jogo de 120 cartinhas para a família usar e todo mundo poder conversar e brincar e interagir e a gente tentar diminuir a tela. Isso no meio da refeição? No meio da refeição. E onde que as pessoas podem encontrar esse jogo? No site da BookToy, que é a editora. BookToy? BookToy. BOOKTOY. Exatamente. .com? .br. Ah, então tá bom. E o nome do jogo? Alimentando Conversas. Alimentando Conversas. Aí, ficou a dica então final aqui de Rosana Maganini, Alimentando Conversas, um jogo que pode ser comprado na booktoy.com.br. Muito obrigada pela sua participação e certamente queremos você de volta. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Conversamos hoje com a especialista, a fonoaudióloga Rosana Maganini. Voltamos a qualquer momento aqui na programação da TV Alesp. O podcast vai ao ar sempre às 8 da noite, um podcast inédito para você. Até logo mais.